Porções extraídas do jornal Árvore da Vida. O que Deus uniu. O casamento segundo a vontade de Deus. O objetivo do casamento. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Esse é o modelo que os maridos devem seguir. Infelizmente, alguns possuem o hábito de reclamar de coisas como roupa, comida e organização da casa. Tal comportamento revela seu desejo de ser o centro do casamento. Todavia, lembre-se que amar é entregar-se, é doar-se. Apenas dessa maneira haverá a realidade do que está escrito em Efésios, quando a mulher se submeterá ao marido e ele se entregará por ela. Efésios capítulo 5, versículos do 24 ao 25. Maridos, vivam a vida conjugal com discernimento, disse o apóstolo Pedro, 1 Pedro 3,7. A função da esposa, por sua vez, é auxiliar o marido a cumprir a vontade de Deus. Por isso, não deve ser tratada como escrava ou empregada. O Senhor conferiu à mulher atributos que o homem não possui. Por ter percepção mais aguçada em certas áreas, ela consegue ver coisas que o homem muitas vezes não percebe. O homem, na maioria dos casos, é mais objetivo, deixando de lado muitos detalhes. Deus os criou assim para que haja complementariedade, por meio das diferenças. Portanto, o homem precisa da mulher e a mulher do homem. Diante disso, marido, tenha consideração por sua esposa. Já as mulheres, por mais que lutem por igualdade, precisam perceber que Deus as criou como a parte mais frágil. 1 Pedro 3,7, parte A. Mas isso não pode ser usado pelo marido como um pretexto para dominá-las. Ele não pode tratar a esposa como inferior, só por ser o provedor do lar. Antes deve amá-la e cuidar dela. Lembre-se de que essa foi a mulher que o Senhor lhe deu para auxiliá-lo no serviço a Deus. Logo, trate-a com respeito e dignidade, pois ambos são herdeiros da mesma graça. Hoje, por meio da palavra, Cristo introduz na igreja os elementos da natureza divina. Assim, ela é um veículo que traz a graça e a verdade para nosso viver. Por meio dela, a vida santa de Deus é introduzida em nós e aos poucos remove todos os elementos negativos e nocivos que ainda circulam na relação conjugal. Desse modo, os atributos divinos e as virtudes humanas de Cristo são infundidos em nós. Qual deve ser nossa atitude enquanto casal diante da palavra recebida? O livro de Jeremias nos mostra como proceder. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Jeremias capítulo 15, versículo 16, versão King James atualizada. Amado leitor, ao ouvir a palavra, coma cada frase, para dela extrair os nutrientes e atributos divinos. Essa atitude resultará em saúde e felicidade no casamento, pois Cristo será o cabeça do relacionamento. O foco do casamento não deve ser mera felicidade e bem-estar do casal, mas o cumprimento da vontade de Deus. Felicidade será consequência de viver a vontade de Deus. Cristo veio à terra para fazer a vontade do Pai. O homem foi criado para ser encabeçado por Cristo, a fim de fazer a vontade de Deus, e a mulher foi dada ao homem para juntos cumprir essa vontade. Portanto, a vida conjugal não é o fim em si mesmo, mas visa cumprir essa vontade, que é a edificação da igreja.